Amém, queridos? Quero te convidar a abrir comigo sua Bíblia. O Senhor vai falar conosco. Bom dia a todos. Salmo 101. Hoje nós vamos falar sobre algo maravilhoso, especial, poderoso. Amém? Salmo 101, versículo 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. A minha tradução diz assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. Mentiroso não permanecerá na minha presença. Até aí. Feche seus olhos por um instante, nós já oramos. Mas agora é um teu momento muito íntimo, onde você vai falar para o Senhor que seus ouvidos estão abertos, teu coração também, para a voz dEle, só a voz dEle. Cansaço, preocupação, ansiedade do que virá, do almoço que vai fazer quando sair daqui, tudo a seu tempo. Tudo no seu devido tempo vai acontecer da melhor maneira, porque hoje você escolheu se apegar ao Senhor em amor, por isso nada vai te faltar. Ele vai te dar livramentos, Ele vai te dar escape, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar um caminho. Fica em paz. Fica em paz, abre o teu coração para aquilo que diz a palavra. Paizinho, consagro a Ti, usa a minha vida, que não seja eu, mas a Tua palavra, Senhor, falando a cada coração. Eu repreendo toda a ação do inferno e todo o roubo da palavra. Está debaixo dos Teus pés, Senhor Jesus. Este culto é para o Senhor, Pai. Toma a direção, o controle, faz segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Nós estamos falando sobre os frutos do Espírito. E nós já estamos até partindo para o final. Faltam poucos temas. Nós já recebemos entendimento a respeito do amor, da paz, da alegria, da benignidade. Hoje a gente vai falar sobre a fidelidade. Fidelidade. Os frutos, eles são a manifestação. Ter o fruto do Espírito significa manifestar, trazer a público. O que você está trazendo a público? Quero começar fazendo essa pergunta. A bispa, no domingo passado, ela falou, e eu achei muito legal o que ela falou aqui, sobre os dias de ódio que a gente tem vivido. A gente está cercado por muito ódio. E aí ela usou o exemplo da internet. E é um melhor exemplo. Nós estamos vendo na internet a manifestação do que a pessoa tem lá dentro. Quem tem ódio vai lá para a internet e derrama ódio. E destila ódio. E lá tem uma coragem tão grande de falar, e fala, e critica. Há uns dias atrás, um menino, ele se matou. Quem viu isso? Ele não suportou. Os comentários foram tão numerosos, comentários de ódio contra ele, e ele era só um menino. E ele não suportou. Ele tirou a própria vida. Tamanho ódio. Porque as pessoas estão manifestando. E a gente? O que a gente está manifestando? Ter o fruto é manifestar o fruto. E os frutos do Espírito são as características de Jesus. O que são os frutos do Espírito? São Jesus. É a personalidade dele, é as qualidades dele.
E quando você o recebe na sua vida, como o único, obrigada, Deus abençoe. Como único e suficiente Salvador da sua vida, você recebe também o DNA de Cristo. Então, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, é o DNA de Cristo. Então a gente fala assim, eu escolho ser um pouquinho mais calma. Talvez, não, eu vou tentar ser mais bondosa. Não! É o DNA de Jesus, que como filhos nascidos nele, nós precisamos manifestar. E quando a gente não manifesta, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então você não é um verdadeiro filho. Então eu não sou uma verdadeira filha. Eu preciso manifestar tudo isso. E hoje eu quero falar sobre a fidelidade. Quando a gente ouve fidelidade, imediatamente a gente pensa no casamento. Se você ouvir assim, fulano é um homem fiel, você já pensa o quê? Ele é um marido fiel à sua esposa. Não remete a gente ao casamento? Falou fidelidade, casamento. Por quê? Porque a fidelidade, ela está de mão dada com o compromisso. Amém? A gente é fiel àquilo que a gente está comprometido. Comprometido. Outro dia, faz um tempo atrás, eu vivi uma coisa que me marcou. Eu entrei numa padaria, a gente morava em outra cidade. Aí eu entrei na padaria, daí uma mocinha falou assim, oi, pastora. Eu falei, oi. Daí veio a chefa dela, a dona da padaria, perto dela, falou assim para a chefa, olha, essa aqui é a minha pastora. Daí a patroa dela falou assim, é? Eu nem sabia que você ia na igreja. Daí ela falou, pois eu vou. E aí eu pensei, em qual igreja? Porque ela não ia na igreja que a gente cuidava. Daí eu pensei, mas não está na igreja. Mas fiquei com cara de paisagem, assim. Aí, na hora de ir embora, eu falei, apareça. Dela, com certeza, pastora. E nunca apareceu. Nunca esteve. Isso me marcou muito, assim. Porque eu pensei, ela não está, ela não é, ela não vai. Não está comprometida. A gente precisa estar comprometido. Olha o que a Bíblia fala, lá em Salmos, capítulo 1. Vamos abrir lá, Salmos 1. Glória a Deus. Salmos 1. Olha que palavra maravilhosa. Diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. É nessa lei que ele medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como palha, o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor ama a fidelidade e Ele compara a fidelidade ao exemplo da árvore. A árvore que é plantada, a árvore que tem raízes profundas, essa prosperará. Aquele que tem raízes profundas, nós estamos no ano da edificação para a igreja. É o ano da palavra que o Senhor nos deu. O que é edificação? Base forte. O que é edificação? É raiz profunda. É não se abater, é não desanimar, é ter uma raiz firmada. Eu estou plantado num lugar.
Eu sou leal, eu sou fiel, eu sou comprometida nisso. A bispa deu o exemplo das redes sociais e na hora a gente traz para a nossa vida. Ela deu exemplo de um falou, aí outro foi, respondeu, aí já gerou um mal-estar, aí já gera uma coisa. E tem sido assim. E é assim. A rede social virou a extensão da nossa vida. E ultimamente, a gente viu um menininho lá se matar por conta da rede social. Sim ou não? Porque é muito mal, é muito pesado, é muito ódio. Olha aqui para mim um instante. Nós estamos vivendo dias de ódio. Dias de ataque. Você vai ser atacado em algum momento. Seremos atacados em algum momento. E aí eu estava pensando nisso essa semana sobre a gente quando foi atacado na rede social e vai ser de novo, porque essa é a nossa vida. Sabe o que a gente faz? Nada. A gente não faz nada. A gente não vai lá reclamar, não vai lá devolver na mesma moeda, a gente não vai lá tirar limpo, a gente não vai lá provocar, a gente não vai lá expor. Por quê? Porque a gente é comprometido com algo maior. Você é comprometido com Deus. Então você vai ser afrontado, vão falar mal de você, vão te atacar. Estamos vivendo dias de ódio. Vão te atacar. Mas o teu compromisso com Deus não te permite responder. Você nunca vai nos ver, eu falo isso com muita convicção, obrigada. Você não vai nos ver respondendo lá na mesma moeda. Não vai. Mas, pastor, falaram. Mas, pastor, só faltou pôr arroba. A gente não vai. Sabe por quê? Porque tem um compromisso maior. E o nosso compromisso não nos permite. Já não vivo eu. Eu tenho compromisso com as boas novas. Eu tenho compromisso com o evangelho. Eu tenho compromisso com a luz. Eu tenho compromisso com aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu tenho compromisso com o amor, com a alegria, com a paz, com a fidelidade, com a benignidade, com o domínio próprio, com a mansidão. Contra essas coisas não há lei. E quando você for atacado, descanse. Aciona Salmo 91. Quem conhece? Diz assim, um dos versículos é poderoso, Salmo 91. É arma de guerra, Salmo 91. E diz assim, a fidelidade dele será o meu escudo protetor. Tenha raízes profundas nisso. Quando você for atacado, quando destilarem ódio contra você, quando você enfrentar o mal, estão falando mal de você, permaneça fiel, não abra mão dos seus valores. Eu li uma frase essa semana que diz assim, você só ataca aquilo que você deseja. Como que é na natureza? Os animais atacam o quê? Aqueles que eles desejam. Não é assim? E na nossa vida é assim também. Vão atacar você, porque desejariam ser igual a você. Vão atacar você porque têm inveja de você. Vão atacar você porque tua alegria, tua paz, os teus frutos incomodam. Vão atacar você porque você é luz. Então, permaneça fiel. Então, firme um compromisso. Eu usei o exemplo da mocinha, tadinha. Ela realmente queria estar, eu acho. Que ela me falou, minha pastora, você vai na igreja? Vou. E não ia. Falou para a patroa, queria, não ia. Que eu era pastora dela, não era. Talvez ela quisesse ter esse compromisso, mas não conseguiu ter. Olha como você é bem-aventurado. Você é privilegiado porque você consegue ter um compromisso. Onde você está? Você está hoje no lugar certo. Plantado junto aos ribeiros. Porque a palavra usa esse exemplo, significa o quê? Só gera frutos a árvore plantada. Não há como gerar fruto se não estiver
plantado no lugar que o Senhor te colocou. A gente vê, em nossa vida pastoral, a gente vê pessoas que não conseguem se plantar. Não conseguem se firmar. Não conseguem. E passam por muitas igrejas e muitos lugares. E cada igreja vai ter um defeito, porque sempre haverá. Porque não há lugar perfeito. Não é verdade? E aí sempre haverá, e o defeito é sempre o outro. Nunca apagaram da Bíblia a passagem que diz: examine o homem a si mesmo. Essa não tem na Bíblia, pulou esse versículo. Então examinam tudo, examina a cadeira, examina a pessoa, examina a cor da parede, examina tudo. E nunca vai estar bom o suficiente. E aí muda, e muda, e muda, e muda, e muda. Porque não consegue se plantar. Outro dia eu conversei com uma pessoa, faz tempo, outro dia é só força de expressão. A outra vez que a Bispirene veio nos ministrar, ela trouxe uma moça, daí eu falei para ela: faz pouco tempo que você está na igreja, na comunidade Vida? Daí ela falou: não, eu estou lá há 27 anos. Eu não lembro se era 27, era 20 e pouco. Eu achei aquilo tão lindo. Falei, com certeza ela passou por luta dentro da igreja. Com certeza teve problemas. Com certeza ela enfrentou dificuldades. Óbvio que teve. Com certeza teve dias que foram difíceis para ela ir. Com certeza alguma coisa o pastor dela fez que ela não achou legal, que ela não gostou, alguma coisa, em algum momento, algum irmão, alguma coisa. Mas a raiz foi mais forte. A raiz profunda a manteve ali. E hoje ela superou e ela é feliz. E ela falou com orgulho: são 20 e tantos anos servindo a uma comunidade. Sou leal a uma família. São valores profundos. Não está na moda. A moda é: tá ruim, pega a bolsa e vira as costas. É assim hoje. É assim no casamento. É assim em todo lugar. Tá ruim? Para que eu vou pagar um preço por esse marido? Tá ruim, arrumo outro. Bem amarrado, em nome de Jesus. Até o final. E na eternidade ele vai estar lá feliz e eu vou estar lá, amor! Vai ter que me aguentar na eternidade, inclusive. Porque fidelidade, sabe que Deus honra a fidelidade? Aos fiéis. Aqui, Salmos, a gente leu: os meus olhos estão sobre os fiéis. Fica firme. Tá ruim, abraça esse casamento, melhora, vai melhorar. Sabe essa crise que a gente está enfrentando? Ela vai passar. Vai passar. Outro dia, eu tenho um testemunho. Outro dia a gente estava com a igreja, estava passando momentos difíceis. O pastor abriu o coração, falou: pela primeira vez a gente está no vermelho como igreja, isso nunca aconteceu antes. A boa notícia passou. Sabe o que vai acontecer? Quinta agora a gente vai começar a manutenção na casa do Senhor. Glória a Deus. E mais uma sala vai nascer lá no fundo. Já tem a dança linda, abençoada. Vai ter um gabinete pastoral. Que chique. Vai ter a pintura. Vai passar. O que eu quero dizer com isso? Vai passar. Nós fomos assolados por uma enorme crise, nunca antes vista no mundo. O mundo parou. Pessoas perderam emprego, portas se fecharam. Vai passar. A porta que fechou vai se reinventar. Vai abrir um novo comércio. O que faliu vai se levantar. O que perdeu o emprego vai arrumar outro. Vai passar, Deus vai dar graça. Mas a pergunta que eu quero te fazer: e você? E você no meio dessa crise? Vai permanecer?
vai virar as costas? Vai sair? Vai mais uma vez impedir que o Senhor te firme? Mais uma vez vai desistir? Mais uma vez? Sem que o Senhor fundamente, estabeleça raízes fortes. A palavra de Deus, ou melhor, o mundo diz que cada um tem um preço. Quem já ouviu isso? Cada um tem um preço. E tem pessoas que abandonam, se vendem a fé, abandonam a fé, dão as costas para a fé, quando está no período de dificuldade. Mas o mais preocupante, o que mais acontece é o contrário. É abandonar a fé no período de abastança, quando está bem. Que coisa! Tem um homem na Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo. Está lá em Daniel. Daniel, capítulo 1. Para dar frutos, é preciso estar plantado, enraizado e firme numa boa terra. Sem raízes profundas, não se dará frutos, não cumprirá propósito, e ainda você vai gerar para si mesmo tristeza, frustração, murmuração e esfriamento. Deu para entender isso? Ergue tua mão comigo e fala assim: eu preciso ter raízes profundas. Amém. Daniel 1 fala sobre jovens que tinham raízes muito profundas. Diz assim a palavra, ó. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim nas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo dos seus deuses. Versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenas, o chefe dos oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas de família real da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eles, vou resumir, eles comeriam da mesa do rei, seriam tratados a pão de ló. Quem já ouviu isso? Minha avó falava isso. Seriam tratados da melhor maneira, fariam a faculdade melhor do mundo, esses jovens. Só que, versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem, chefe dos oficiais, encarregado de cuidar deles, né, dos amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse assim: eu peço-te que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os demais jovens. Ele concordou e fez essa experiência. Queridos, o que aconteceu? Vou resumir a história. Por causa da infidelidade de Jerusalém, o Senhor permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomasse Jerusalém, saqueasse, invadisse, matasse, destruindo tudo, tomando Jerusalém para si.
Deus permitiu por causa da infidelidade. E o Nabucodonosor, ele era um homem muito inteligente. Ele falou assim: vamos fazer todos de escravos. Porém, traz para mim os melhores jovens, os mais bonitos, os mais inteligentes, os excelentes. A nata. E aí foi Daniel, levado para a Babilônia. Daniel, Misael e os amigos. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os 3 amigos e Daniel. E Daniel, lá, ele decidiu, versículo 8 que nós lemos, não se contaminar. Só que ele estava diante das melhores oportunidades da vida dele. A terra dele foi destruída, mas para ele havia uma enorme oportunidade. A oportunidade era que ele estivesse do lado do rei, servindo ao rei, comendo do rei, se vestindo como rei, mas ele disse não. Sabe por que ele disse não? Porque ele sabia, eram grandes oportunidades, mas sugarão a nossa alma. É grande oportunidade, mas o caminho disso vai ser de perdição. Não é o que Deus tem para mim. Eu não quero me contaminar, ele disse. E por uma fidelidade tamanha, enraizado, ele entendeu que os valores dele, apesar de facilidades, apesar de tudo aquilo, não poderiam se corromper. Amém? Ele tinha 3 coisas que poderiam levá-lo para se corromper. Ele tinha um passado de dor. Ele poderia se entregar agora. Deus permitiu. Ele poderia ser essa pessoa. Sabe, pessoa amargurada? Mas Deus permitiu. Também agora eu vou desfrutar do que essa terra tem para mim. Mas Deus me abandonou. Mas Deus não fez por mim. E ele poderia ser essa pessoa maldizente. Essa pessoa murmuradora, essa pessoa dura. Ele poderia se entregar, mas mesmo assim, ele preferiu esquecer o passado de dor. Foi tirado de Jerusalém, a família dele provavelmente foi morta, as mulheres foram violentadas, os homens foram mortos, crianças, todos mortos. Mas ele falou assim: não, meu passado não vai fazer de mim um amargurado. Ele decidiu continuar. Ele tinha um presente de oportunidades, mas ele preferiu se guardar. Eu não sei onde você vive, onde você trabalha. Lá você também tem oportunidades. Oportunidade de falar mal do seu chefe, oportunidade de dar o seu jeitinho para se sair melhor. Você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de abandonar a tua aliança com Deus. Você tem oportunidades. Dizem assim, o meio faz a pessoa. Quem já ouviu essa frase? O meio faz a pessoa. Mas quem tem raízes profundas não é assim. A pessoa faz o meio. Então, lá no trabalho, lá é um horror, viu, pastora? Só tem contaminação, traição, adultério. Mas você vai entrar lá e vai ser diferente. Porque você faz o lugar, não é o lugar que faz você. Daniel estava no pior lugar, era a Babilônia. Era o lugar de maior corrupção. Ele poderia esquecer o Deus dele e falar: meu Deus me entregou, acabou com o meu povo, eu vou servir a novos deuses, novas oportunidades. Mas ele permaneceu fiel ao Deus dele. Amém. E ele entendia: não há Deus que livra como o meu Deus. Eu estou passando por esse tempo, mas Deus vai me dar graça nesse tempo, vai me dar favor. Eu vou vencer esse tempo também. Eu já venci tantas coisas, essa crise vai passar. Haverá um amanhã. A esperança no Senhor não será frustrada. A minha fé no Senhor não será envergonhada. Eu serei árvore plantada junto a ribeiros de águas. Na estação certa eu darei frutos e as minhas folhagens não murcharão. Os ímpios não são assim. Eles adoram uma boa oportunidade de falar mal. Adoram uma boa oportunidade de trair.
adoram uma boa oportunidade de, sei lá. Mas você, os fiéis da terra, não. Ergue a tua mão comigo. Fala, Senhor, faz do meu coração esse coração fiel. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa diferente. Em tempos de ódio, eu serei o amor do Senhor. Em tempos de preocupação, eu terei a paz. Em tempos de maldade, eu manifestarei a bondade. Em tempos de loucura, eu manifestarei o domínio próprio, a sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, eu serei o contraponto. Amém? Quem aqui já falou mal do seu trabalho? Quem aqui já falou mal da cidade? Quem aqui já falou mal das pessoas ao entorno? Ai, Gu, glória a Deus pela sua sinceridade. Seja você o contraponto. Daniel estava numa terra de idolatria, mas ele só se prostrou ao Senhor. Ele não se curvou. E quando ele foi jogado aos leões por conta da fidelidade, o Senhor o honrou. Sabe o que eu quero te dizer? Aos que me honram, eu honrarei. Diz o Senhor. Seja o contraponto. Ah, mas o meu trabalho é difícil. Honre o teu Deus nesse trabalho. Ah, mas essa família é impossível. Honre o teu Senhor nessa família. Ai, mas essa cidade. Mude então esta cidade. Amém? Ame mais. Ele estava no pior lugar, mas ele entendeu. Eu estou plantado junto a ribeiros de águas. Aleluias. Ele foi fiel, apesar do passado de dor, do presente de grandes oportunidades e apesar de um futuro de glória. Ele foi fiel. Deus, ele vai te elevar. E ele vai te diferenciar. E ele vai te fazer notável. Quem crê nisso? Vão olhar para você. Vão enxergar você. E quanto mais notável você começar a se transformar, a se tornar, lembrei. Quanto mais notável você for se tornando, mais oportunidades de pecar você vai ter. Mais convites para a destruição você vai ter. Mais oportunidades. E aí, qual vai ser o teu preço? Porque no mundo dizem que todo mundo tem um preço. E o teu, qual vai ser? O que você vai fazer? A palavra do Senhor fala assim, ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. A gente acha que Deus está falando só de dinheiro. Não é. Quando você está parado, quietinho, e vem alguém e começa a falar mal de outra pessoa, qual é o teu preço? Porque essa pessoa está querendo te comprar. Ela está doida para que você também comece a falar mal. E se você começar também, ela vai falar, e aí, consegui, e vai sair feliz, triunfante. Fulano não é tão bom assim, falou mal do ciclano. E ainda vai usar o que você disse, porque a frase que fala assim, tudo que você disser será usado contra você, é verdadeira. Foi o diabo que criou. Qual é o teu preço? Seja fiel no pouco. Nesse momento, seja fiel também. Não fale. Fale mal da igreja, não fale mal dos valores espirituais. Não fale mal das pessoas que te amam, te acolheram. Não tenha gestos de lealdade. Está em falta no mundo. Está em falta no mundo. Tem pessoas no mundo afora que estão agora fugindo. Vocês viram lá a situação do Paquistão? Pastores estão lá, eles estão desesperados, porque eles sabem que serão perseguidos. Só que eles estão com medo, eles estão preocupados, mas eles não negarão a palavra. Porque não está neles negar, eles vão até o final.
E eles vão morrer se for preciso. Porque eles são homens de valores. Eles são heróis. A Bíblia fala dos heróis da fé, dos quais o mundo não é digno. Sinceramente, tem uma moça que eu já estou encerrando. Tem uma moça que eu sigo no Instagram, nem tudo na internet é ruim, né? Tem muita coisa boa. Ela tem o corpo inteiro tomado por uma doença raríssima. O corpo dela produz tumores. Ela tem tumores abertos no corpo. E ela foi com o tempo se tornando uma pessoa... Hoje ela é monstruosa. É feio de ver. Às vezes eu estou passando assim no Instagram, eu estou só vendo coisa bonita. Ai, que gente linda. Ai, que roupa maravilhosa. Ah, que sapato. Ai, que bolsa. Ai, que tudo. Ai, que... De repente ela aparece. Dá um aperto. Porque não é agradável de ver. Ela já perdeu o nariz. Porque os tumores vêm, aí os médicos tiram. Então ela já não tem várias partes do corpo. Só que ela só abre a boca para bendizer ao Senhor. O tempo todo ela edifica as outras pessoas, ela só fala do bem. Ela fala assim: oi, meus amores, já agradeceu a Deus por hoje? Ela já não tem mais o lábio, ela não tem o nariz. Ela é monstruosa, a pele dela já não é mais assim normal. Está tomada pela enfermidade. Mas ela fala da fidelidade dela a Deus e da fidelidade de Deus por ela. O tempo todo ela fala, Deus é bom. E ela põe louvores e ela agradece, ela agradece. Ela edifica, ela é uma heroína. O mundo não é digno dela. O mundo não é digno dela. Eu não sou digna, porque às vezes eu reclamo por pouca coisa. Quem aqui, quando sai uma espinha, reclama? Aqui não, ninguém. Quem aqui sai da igreja fala mal? Aqui não, graças a Deus, ninguém. Quem mete a boca na sua própria esposa? Aqui não. Quem fala mal do seu marido? Aqui também não tem. Ela só fala o bem. Quem somos nós, né? Na fila do pão. O que a gente tem falado? O que a gente tem dito? Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Até que ponto vai a tua fidelidade? Você é fiel quando está tudo bem? Aí é fácil ser fiel para você? Ou você é fiel quando tudo vai mal? Aí você se apega a Deus para buscar uma mudança de sorte. Mas aí, à medida que o Senhor vai te elevando, te fazendo notável, aí a igreja já não é mais tão importante. Aí estar num domingo de manhã já não é mais tão importante. Sabe o que aconteceu com Daniel? Ele fez lá, o Nabucodonosor obrigou ele a fazer 3 anos de universidade na Babilônia, ele fez. Só que Deus deu essa estratégia para ele de não se contaminar. Deus honra as atitudes que você toma. Faça algo para Deus. Ele honra. Sabia? Ele poderia comer, Deus até não ia ver como pecado, porque o Senhor o colocou ali, ele ia comer e ele ia falar assim para Deus, ó, o Senhor está vendo, o Senhor me trouxe, eu vou ter que comer dessa comida. Mas lembra da palavra de domingo? A benignidade faz a gente fazer algo a mais. Então ele resolveu fazer algo a mais e falar, não vou comer dessa comida, não vou. E você e eu, o que a gente está fazendo a mais? Se você fizer algo a mais, como diz a palavra, fazei prova de mim, faça algo a mais para Deus. E fala assim para Deus, Senhor, o Senhor pode me testar nisto? Porque Daniel fez algo a mais para Deus e falou para o responsável assim, eu vou comer 10 dias só legumes e água. No final desses 10 dias, você pode ver se eu vou estar diferente dos outros. Se eu vou estar com cara de anêmico, cara de coitado, cara de, sei lá o quê. E aconteceu no final dos 10 dias, Daniel estava ainda mais bonito. Fez prova,
Faça prova de mim, faça algumas coisas para Deus. Vou dar um exemplo muito tosco, simples de tudo. Ontem eu vim aqui lavar. Eu queria lavar aqui, estava no meu coração, quero lavar. Já estava me imaginando jogando baldes de água para cima. O que aconteceu? Uma gota sequer. Daí eu falei, mas Senhor, queria tanto lavar. Aí naquela torneirinha lá de fora saiu um fiozinho de água. Aí eu juntei um balde. Aí a água não cessou. Só que a vizinha da frente falou que estava sem água há 5 dias. A vizinha da frente falou para o pastor. A gente está sem água há 5 dias, mas na torneira da frente saía um fiozinho. E com o fiozinho eu juntei 2 baldes. Daí eu falei assim, Senhor, agora é a hora do milagre. Esses 2 baldes vão ter que lavar isso aqui tudo. Você acha que lavou ou não? Lavou. Tá perfeito? Não, mas estamos no escurinho. Tá ótimo. Lavou. Faz um teste. Tem coisas que se você se colocar para fazer e falar, Senhor, é pelo Senhor. A palavra não fala, aos que me honram, eu honrarei. Seja fiel, Deus vai te honrar. Nas coisas grandes, nas coisas pequenas, seja fiel, verdadeiro. Uma só palavra, seja sim, sim, não, não. Seja fiel a Ele. Ele vai te honrar onde você for. Não tem lugar ruim para o servo de Deus. Pois na Babilônia, Daniel foi sustentado. E passou Nabucodonosor, o rei mais poderoso, caiu. Daniel não caiu. Ele continuou lá. Trocou mais um outro rei. Daniel permaneceu. Porque era assim, trocava rei e matava todo mundo. Toda a equipe do rei morria. Pois Daniel não. Ele permaneceu. Feche os teus olhos. Você vai permanecer. Seja fiel. O Senhor vai te honrar. Seja fiel. Peça perdão pelas falhas. Quando você quebrou a lealdade. Quando você foi infiel nos pequenos detalhes. Faz a tua confissão. Peça ajuda. Clama pelo Espírito. Eu te encherei. Diz o Senhor. Aleluia.